Já imaginou viver sem aquela constante preocupação de agradar todo mundo, sem precisar medir cada gesto, cada palavra, só para manter a pose ou evitar críticas? Imagina caminhar pela vida guiado pela sua convicção e não pelo medo. Parece algo distante, né? Mas não é impossível. Os antigos estoicos já mostravam esse caminho. Eles não buscavam plateia nem aplausos. Enquanto muitos se preocupavam com o que os outros iam pensar, eles focavam em viver com coerência. E não era porque eram frios ou distantes, mas porque sabiam que tentar agradar a todos é o atalho para se perder de si mesmo. A cada concessão que a gente faz só para manter a boa imagem, um pedaço da nossa essência vai ficando para trás. E o mais curioso, quanto mais você tenta agradar, menos paz você sente. Agora olha só que interessante. Quando a gente começa a aplicar esse tipo de pensamento na prática, a transformação é real. Você para de tomar decisões baseado no que vão pensar e começa a agir com base no que acredita. Não é sobre ser rebelde, é sobre ser inteiro, sobre ter coragem de fazer escolhas que te representem de verdade, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você se valoriza de verdade, não precisa mais dos aplausos do mundo para se sentir bem. E isso muda tudo. A vida fica mais leve, mais autêntica, mais sua. Só que, claro, isso exige um certo tipo de força. A força de dizer não, quando o mais fácil seria ceder. A força de sustentar sua opinião sem gritar, apenas com postura. E isso, meu amigo, é um treino diário. Sabe aquela sensação de estar sempre medindo o que fala, o que faz, o que posta, como se estivesse pisando em ovos o tempo todo? Isso tem nome: medo de desagradar. E esse medo é uma prisão chique com ar-condicionado e sorriso no rosto, mas ainda assim uma prisão. A gente chama de empatia, de gentileza, de cuidado, mas no fundo é só uma tentativa desesperada de ser aceito. E quando você começa a identificar esses padrões, percebe o quanto viveu moldado pela expectativa dos outros. Quantas vezes você se calou só para evitar um desconforto? Quantas vezes disse sim quando queria gritar não? Isso cansa, esgota, adoece, e no fim você olha no espelho e não se reconhece mais. Tem uma coisa que precisa ficar clara: ser gentil não é o problema. O problema é não saber de onde vem essa gentileza. Se ela nasce da sua essência, ótimo. Agora, se vem do medo de ser rejeitado, então é só disfarce. Um sorriso bonito cobrindo um coração ansioso. Epicteto, com sua sabedoria direta e sem firulas, dizia: quem depende da aprovação dos outros não é livre. E essa frase é como um tapa com luva de pelica, porque liberdade não é fazer o que quiser sem pensar em ninguém. Liberdade é poder agir com verdade, mesmo sem ninguém aplaudir. É dizer o que pensa sem agressividade, é manter o silêncio quando convém, é estar em paz com as próprias decisões. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você aceitou convites que não queria? Quantas vezes ouviu algo que te machucou e fingiu que estava tudo bem? Quantas vezes sua vontade foi engolida só para evitar conflito? Isso não é compaixão, é submissão. E quanto mais você se submete, mais distante fica da sua verdade. A linha entre ser bondoso e se abandonar é bem fina. E quando você cruza essa linha por costume, acaba acreditando que precisa sempre dizer sim para ser aceito. Mas a verdade é outra. Quem te respeita de verdade não precisa que você se anule. Pelo contrário, vai admirar ainda mais a sua firmeza. E aí entra o ponto mais importante. Quando a necessidade de aprovação vira bússola, você se perde. Cada sim dado por medo é um passo para longe da sua essência. E cada não engolido por conveniência é um recado para o seu subconsciente de que a opinião dos outros vale mais que a sua paz. Mas a paz não se negocia. Marco Aurélio dizia com firmeza: a opinião alheia não define quem você é. Só você pode decidir o quanto vale sua tranquilidade. E se, para manter essa paz, você tiver que decepcionar algumas expectativas, que assim seja, porque agradar a todos é impossível, mas viver com integridade é uma escolha, e essa escolha está nas suas mãos. Ser verdadeiro num mundo cheio de máscaras é um ato de coragem. Não aquela coragem barulhenta que precisa provar algo, mas a coragem silenciosa de quem se olha no espelho e reconhece que, mesmo nadando contra a corrente, ainda consegue manter a cabeça erguida. E isso, meu amigo, é raro.
Porque viver tentando agradar todo mundo é como andar num barco furado. Você até segue, mas sempre com a sensação de que está afundando aos poucos. Cada elogio que depende do seu sacrifício é um peso a mais. E cada vez que você se força a sorrir, enquanto algo dentro grita por socorro, mais distante você fica de si. Ser verdadeiro nesse cenário não é rebeldia, é resistência. Mas talvez você esteja se perguntando, como começar a mudar isso? A resposta é mais simples do que parece, mas não mais fácil. É começar se perguntando com honestidade brutal: eu faria isso se ninguém estivesse vendo? Se a resposta for não, pare, reflita. Porque quando o gesto não nasce de você, ele carrega um preço. Pode ser pequeno no início, um incômodo, um cansaço, mas lá na frente vira ressentimento. E esse ressentimento silencioso é traiçoeiro. Ele se acumula nos detalhes, nos pequenos silêncios, nas noites mal dormidas. Até que um dia você explode. E aí o mundo se espanta, como se fosse surpresa alguém se cansar de se apagar. E sabe qual é o detalhe mais cruel disso tudo? O mundo continua, com ou sem o seu sim, com ou sem a sua concessão, com ou sem sua presença. Você, por outro lado, vai continuar preso às escolhas que fez por medo. A liberdade começa quando você entende que sua vida não é um serviço público. Você não está aqui para cumprir tabela emocional de ninguém. Recusar não é desrespeito, é autodefesa. E aprender a dizer não com firmeza, mas com serenidade, é um dos maiores atos de amor próprio que você pode praticar. É como colocar cerca em volta de um jardim, não para afastar quem vem com carinho, mas para proteger o que te faz florescer. Quantas vezes você se sentiu culpado só por recusar um convite? Ou por não responder uma mensagem imediatamente? Ou por não conseguir estar disponível o tempo todo? Essa culpa não é sua. Ela foi ensinada. Foi empurrada para dentro de você por uma cultura que valoriza a performance acima da verdade, que aplaude quem se sobrecarrega e chama isso de comprometimento. Mas chega uma hora em que você precisa escolher: continuar agradando todo mundo ou começar a se respeitar de verdade. Porque tentar carregar o mundo nas costas pode até parecer nobre, mas no fim só te deixa com as costas quebradas. E quando você começa a dizer não sem se explicar demais, sem girar em torno da culpa, algo mágico acontece. As pessoas certas continuam, as erradas se afastam. E isso é bênção, não perda. Porque quem precisa da sua constante adaptação para te amar, não te ama. Ama o que você representa, não quem você é. Marco Aurélio já alertava: a dignidade está em agir com razão, não por pressão. E esse tipo de firmeza não é arrogância, é clareza. Clareza de que você não precisa justificar tudo o tempo todo, clareza de que sua paz importa mais do que qualquer aprovação temporária. Repare como, aos poucos, você começa a se sentir mais inteiro. A ansiedade diminui, o sono melhora, a respiração fica mais leve. Tudo porque você parou de lutar para manter uma imagem e começou a sustentar uma essência. Não é que a vida fique mais fácil, ela continua com os mesmos desafios, mas agora você está mais preparado, porque quando você honra a sua verdade, ela te fortalece por dentro. E essa força não depende de ninguém, ela é sua, nasce do respeito que você constrói com cada decisão que faz sentido para você. E quanto mais você pratica isso, mais natural vira. É engraçado como a gente passa anos tentando ser aceito, tentando se encaixar, tentando manter tudo sob controle, e só depois de tanto esforço é que percebe o quanto se perdeu pelo caminho. E sabe o que é mais curioso? A maioria das pessoas que você tenta agradar nem percebe o quanto você se esforça. Algumas até se acostumam com a sua disponibilidade e começam a exigir mais, como se fosse obrigação. E aí, quando você resolve se posicionar, o choque vem. Dizem que você mudou, que ficou frio, que está egoísta, mas o que mudou, na verdade, é que você cansou de se abandonar. E isso, meu amigo, é sinal de maturidade, não de indiferença. Você não precisa pedir desculpas por ter limites. Não precisa justificar cada vez que escolhe cuidar de si. Não precisa se explicar por não estar mais disponível como antes. Isso não é grosseria, isso é respeito por você. Quando a gente começa a se colocar como prioridade, o mundo ao redor estranha. Mas o desconforto inicial logo dá lugar a algo muito mais valioso. A paz de viver
sem precisar de permissão para existir. Quantas vezes você engoliu o que queria dizer só para evitar conflito? Quantas vezes aceitou situações que te feriam só para não decepcionar alguém? E no fim, quem ficou com a dor foi você. A sociedade tem um jeito sutil de ensinar que dizer não é falta de educação, que se posicionar é arrogância, que ter opinião própria é ser difícil. Mas quem disse que ser fácil é virtude? Às vezes, ser difícil é só ser honesto. E honestidade, ao contrário do que muitos pensam, não precisa ser agressiva. Ela pode vir mansa, tranquila, mas firme. Epicteto ensinava que a virtude nasce da razão, não da conveniência. E quando você vive alinhado com o que acredita, você deixa de viver à mercê dos humores e expectativas dos outros. Você vira sua própria âncora. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisa sempre ceder, que é melhor evitar confronto, que é mais bonito aceitar do que discordar. Mas a verdade é que evitar o conflito constante pode esconder um problema maior, o medo de ser rejeitado. E viver com esse medo é andar o tempo todo pisando em ovos. A qualquer momento, tudo pode quebrar. Mas chega um momento em que você percebe que continuar em silêncio está custando caro demais. E aí, você começa a falar. Não gritando, mas com firmeza. Começa a se recusar a continuar fingindo. Começa a se afastar de quem só te valoriza quando você se encaixa. E esse movimento, apesar de assustador, é libertador. Não é que você vá se tornar uma pessoa insensível. Pelo contrário, você vai começar a se importar mais com o que realmente importa. A sua paz, a sua verdade, a sua saúde emocional. E quem te ama de verdade vai perceber isso. Vai te olhar diferente. Vai entender que você está se colocando no centro da própria vida, não por egoísmo, mas por necessidade. Porque ninguém aguenta viver em função dos outros para sempre. Uma hora, o cansaço cobra, o corpo sente, a mente grita. E quando isso acontece, tudo desmorona de uma vez só. O segredo está em começar antes que chegue nesse ponto. E é aí que o estoicismo entra com força. Marco Aurélio dizia que viver em harmonia com a própria natureza é a base da verdadeira liberdade. E a sua natureza não foi feita para se moldar às vontades dos outros o tempo todo. Ela foi feita para florescer, para crescer, para se expandir, mesmo que isso incomode, mesmo que isso assuste, mesmo que você precise caminhar um tempo sozinho até encontrar quem respeite essa sua nova versão. Porque viver agradando é sobreviver, mas viver com coerência é de fato existir. A gente vive numa espécie de teatro invisível, cada um interpretando um papel que nem sempre escolheu. Tem gente que sorri por fora, mas por dentro carrega uma exaustão que ninguém vê. Gente que diz tá tudo bem com a voz baixa, mas o corpo já deu todos os sinais de que não está. É fácil se perder assim, nesse vai e vem de obrigações emocionais. E o mais perigoso é que quanto mais tempo você vive fingindo, mais difícil fica perceber que está fingindo. A máscara vai se grudando no rosto e quando você tenta tirar, já nem sabe mais onde termina o personagem e começa você. Isso não é só triste, é sufocante. Quantas vezes você quis simplesmente dizer, eu não quero, mas não conseguiu, porque parecia grosseria, porque ia decepcionar, porque ia gerar um climão, e assim vai se acumulando tudo que você engole. São pequenas traições diárias contra si mesmo. E o mais cruel é que muitas dessas concessões são vistas como virtudes. Nossa, como fulano é prestativo, como é tranquilo, sempre disponível. Mas por trás disso, muitas vezes, tem alguém que aprendeu a calar para ser aceito. E essa aceitação, quando vem à custa da sua verdade, é veneno disfarçado de carinho. E aí chega um ponto em que o corpo começa a avisar. Uma dor que não passa, um cansaço que não tem explicação, uma tristeza que aparece do nada, mas não é do nada. É o resultado de anos se ignorando, se apagando, se colocando sempre por último. E aí vem aquela sensação de vazio, de não saber mais o que sente, o que quer, quem é, porque viver agradando demais tem um preço. Você deixa de se escutar. E quando a sua própria voz se cala, o mundo inteiro começa a gritar dentro da sua cabeça. São as cobranças, os julgamentos, os medos, todos falando ao mesmo tempo. Por isso, aprender a dizer não é tão importante. Não é só sobre recusar um pedido,
É sobre se colocar no centro da própria vida. É sobre se tratar com dignidade. É sobre entender que você tem o direito de escolher o que aceita e o que não aceita mais. E não precisa explicar isso para ninguém. Um não dito com respeito é tão nobre quanto um sim dito com amor. Só que a gente foi treinado a acreditar que precisa justificar tudo, que precisa convencer o outro de que está certo. Mas você não está aqui para convencer, está aqui para viver com verdade. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade nasce de uma mente alinhada com a razão. E viver de forma coerente, por mais difícil que pareça, traz uma leveza que nenhum elogio externo pode oferecer. Quando você começa a se respeitar, algo muda. Você já não se culpa tanto por não atender todas as expectativas. Já não se sente obrigado a responder tudo na hora. Já não acha que precisa estar sempre sorrindo. E com o tempo, você começa a perceber quem realmente te respeita. Porque essas pessoas não vão embora quando você coloca limites. Elas vão ficar e vão te valorizar ainda mais por isso. Esse tipo de transformação não acontece da noite para o dia. É um processo. Você vai errar, vai ceder de novo algumas vezes, vai duvidar de si. Mas cada passo na direção da sua verdade conta. Cada vez que você escolhe ser fiel a si mesmo, mesmo com medo, você cresce um pouco por dentro. E quando olha para trás, percebe que valeu a pena. Porque a paz que você sente hoje é fruto das batalhas silenciosas que travou lá atrás. E nada no mundo vale mais do que isso. Tem gente que acha que respeitar a si mesmo é sinônimo de egoísmo. Mas isso é uma das maiores distorções que empurraram pra gente desde cedo. Respeitar a si mesmo é o mínimo. É o básico. É você entender que a forma como se trata é o que define o padrão de como o mundo vai te tratar também. Não adianta exigir respeito dos outros se você vive se atropelando, se colocando por último, engolindo o que sente só para manter a fachada. E não adianta cobrar consideração se no fundo você mesmo ignora os sinais que o seu corpo e a sua mente gritam todo dia. Você pode até fingir que não sente, mas seu corpo sente, seu coração sente. A conta chega, e geralmente chega cara. Você já parou para pensar quantas vezes se calou quando deveria ter falado? Quantas vezes tolerou situações que te faziam mal só para evitar ser visto como difícil? E o pior é que, com o tempo, você começa a se convencer de que isso é normal, que o problema é você ser sensível demais. Mas isso não é sensibilidade, é consciência, é percepção, é a sua alma te avisando que algo está errado. E os estoicos falavam muito sobre isso. Marco Aurélio lembrava que o respeito começa dentro, não fora. Que a verdadeira dignidade é aquela que você sente quando se olha no espelho e percebe que não se traiu. Essa sensação é rara, mas quando você experimenta, nunca mais quer voltar atrás. E se você for sincero consigo mesmo, talvez perceba que anda vivendo num ciclo de autoabandono disfarçado de bondade. E isso é cruel demais, porque a sociedade valoriza essa imagem do bonzinho que está sempre disponível, que nunca reclama, que topa tudo, mas ninguém vê o preço que isso cobra. As noites mal dormidas, a mente cansada, a sensação constante de estar fazendo muito pelos outros e pouco por si. E o pior de tudo é que, mesmo fazendo tanto, você ainda sente que nunca é o bastante. Sempre tem mais alguém esperando algo de você, mais uma demanda, mais uma expectativa, mais um pedido. Chega, tem uma hora que você precisa parar, respirar fundo e perguntar com seriedade: eu tenho me respeitado? Porque respeito não é sobre levantar a voz, não é sobre impor medo. Respeito é silêncio firme, é a postura de quem sabe o que merece e não se contenta com menos. É aquela calma que vem de dentro quando você diz não com convicção. E não precisa de plateia para isso. A maioria das transformações reais começa no silêncio. Quando você decide em segredo que não vai mais aceitar migalhas, que não vai mais fingir que está tudo bem quando não está, que não vai mais justificar o que sente. Os estoicos não pediam permissão para viver com virtude, eles apenas viviam. E é isso que você precisa resgatar. A coragem de ser você, inteiro, sem se moldar para caber, sem se esconder para agradar, sem negociar sua paz por um pouco de aprovação. Porque quem te valoriza de verdade não vai exigir que você se apague. Pelo contrário, vai te admirar pela luz que você emana quando se coloca no seu lugar.
E quando você se posiciona com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, algo mágico acontece. Você atrai para perto quem vibra na mesma verdade, e o resto se afasta. E tudo bem, que vá. Aos poucos você vai se acostumando com essa nova versão sua, mais firme, mais centrada, mais verdadeira, e vai perceber que não precisa de tanto barulho, tanta explicação, tanta performance. O que você precisa é de presença, de verdade, de coerência entre o que sente e o que vive. Isso é respeito, e é a partir dele que tudo começa a mudar, por dentro e por fora. Porque quando você se trata com dignidade, o mundo aprende, na marra ou com carinho, a fazer o mesmo. Olha só, tem um tipo de carinho que machuca. É aquele carinho que vem com cobrança, com expectativa oculta, com aquele "eu só quero o seu bem", que no fundo quer moldar você para caber num modelo que nem é seu. E a gente aprende a aceitar isso como se fosse normal, como se fosse amor. Mas não é. O nome disso é controle. É o tipo de afeto que te prende, não que te liberta, que te coloca numa coleira emocional com um sorriso no rosto, mas o passo travado. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que precisa manter uma imagem, cumprir um papel, fazer tudo certo para não decepcionar? A linha entre amor e manipulação é mais fina do que parece. Às vezes, a gente diz que cedeu por carinho, mas por dentro sabe que foi por medo. Medo de perder o outro, medo de ser rejeitado, medo de parecer ingrato. E assim, aos poucos, você vai se afastando da sua essência, vai deixando de dizer o que pensa, de fazer o que sente, de ser quem é. Vai se adaptando tanto que começa a desaparecer. Se olha no espelho e enxerga alguém que sorri, mas que já não vibra por dentro. E o pior é que muitas vezes o outro nem percebe, porque está ocupado demais curtindo a versão domesticada de você que foi criada para agradar. O estoicismo entra aqui como um soco de lucidez. Epicteto dizia que quem se submete ao desejo de aprovação dos outros já abriu mão da própria liberdade. E quando você entende isso, algo dentro começa a se mover. Você percebe que o amor verdadeiro não precisa que você se encolha. Ele caminha do seu lado, mesmo quando não entende tudo. Ele te acolhe no erro, te escuta no conflito, te respeita no limite. E se alguém só te oferece afeto quando você está obedecendo às regras que ele criou, então o nome disso não é amor, é contrato. E você não é obrigado a assinar isso com a sua alma. Aos poucos, você vai percebendo os sinais. As pequenas chantagens emocionais. O silêncio punitivo. O elogio que vem só quando você faz o que esperavam. A crítica disfarçada de preocupação. O peso de precisar ser sempre forte, sempre certo, sempre disponível. E aí vem o estalo. Você não precisa mais viver nesse ciclo. Pode começar agora, rompendo o padrão, dizendo não com calma, estabelecendo limites sem culpa, saindo de vínculos que te pedem para ser outro alguém. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Marco Aurélio dizia que é possível viver em harmonia com os outros, mas nunca às custas da própria alma. E essa frase é um lembrete forte de que seu bem-estar não pode ser moeda de troca. Quem exige que você abandone sua essência em nome da convivência não está te pedindo amor, está exigindo submissão. E você não foi feito para se arrastar, foi feito para caminhar firme, de cabeça erguida, do seu jeito, com seus valores. E se para isso for preciso decepcionar algumas expectativas, que assim seja. Porque decepcionar o outro, às vezes, é o preço da sua verdade. E nesse processo vai doer. Vai ter culpa, dúvida, até saudade do personagem que você deixou para trás. Mas passa, porque junto com essa dor vem uma paz nova. Uma leveza que você talvez nem lembrasse mais que existia. E quando ela chega, você entende. Era disso que eu precisava. Não de aprovação, não de performance, mas de liberdade. Liberdade para ser quem se é, sem pedir desculpas por isso. Você já percebeu como é fácil confundir perfeição com valor? Como se só merecesse respeito quem nunca falha, quem nunca muda, quem acerta o tempo inteiro. A gente cresce com essa ideia grudada na pele, como se tivesse que estar sempre à altura das expectativas dos outros. E aí, mesmo sem perceber, começamos a viver como um personagem, sempre pronto, sempre forte, sempre disponível. Mas a vida não funciona assim. Ninguém é constante o tempo todo. E, sinceramente, ainda bem. Porque é nas falhas que a gente cresce.
É nas dúvidas que a gente se encontra. É nas mudanças que a gente evolui. O problema é que tem muita gente que só sabe amar você enquanto você encaixa perfeitamente no papel que ela escreveu. Sai uma vírgula do roteiro e pronto. Vem o julgamento, vem a cobrança, vem a frustração. Só que para viver de verdade, você vai precisar frustrar algumas pessoas. E tudo bem. Isso não te faz pior, não te torna ingrato, não significa que você mudou para o mal. Significa que você está se reconhecendo, se reposicionando, se reencontrando. E quem não entende isso é porque não te via como uma pessoa de verdade. Te via como uma extensão do próprio desejo. E esse tipo de afeto sufoca. Pode até parecer carinho no início, mas depois vira coleira. E viver de coleira emocional é das coisas mais tristes que existem. Porque você anda, mas não escolhe para onde vai. Sorri, mas por dentro, só cansaço. E segue assim, agradando e se anulando, até que um dia, por dentro, tudo quebra. A filosofia estoica já alertava sobre isso. Marco Aurélio dizia que preocupar-se demais com o que os outros pensam te afasta da virtude. E é exatamente isso. Quando você vive baseado no medo da rejeição, tudo o que você faz é tentando evitar o desconforto do outro. Mas e o seu desconforto? E a sua verdade? Vai deixar de existir só para manter o silêncio do lado de fora? Porque é isso que acontece quando você vira refém da expectativa alheia. Você some aos poucos, se torna o que os outros querem e deixa de ser o que você precisa. E o pior, quanto mais você cede, mais exigem. Só que chega uma hora que isso não dá mais. O corpo fala, a alma grita, e você entende que não dá para viver de concessão, que crescer significa decepcionar às vezes, e que se alguém se afasta porque você decidiu ser honesto com você mesmo, então talvez essa pessoa nunca esteve com você de verdade, estava com a ideia de você. E ideia, quando não é sustentada pela realidade, se dissolve. O que fica é o que é real. E real é a sua necessidade de mudança, de pausa, de espaço. Real é sua vontade de recomeçar sem pedir licença, sem se desculpar por não ser mais quem esperavam. Nesse momento, é natural que algumas pessoas se afastem. Mas também é nesse mesmo momento que outras se aproximam. Gente que te reconhece sem te exigir. Gente que respeita sua verdade, mesmo que ela não se encaixe em tudo. Gente que não cobra constância, mas aprecia sua coerência. E isso, meu amigo, é raro, é precioso. E só aparece quando você se permite ser inteiro, com suas falhas, seus limites, suas mudanças, sem máscaras, sem armaduras. Então lembra disso quando a dúvida bater. Viver tentando agradar todo mundo é se condenar ao esquecimento de si. Mas viver com coragem é se reencontrar todos os dias, mesmo que em silêncio, mesmo que em solidão. Porque a paz que vem depois da tempestade é mais leve, mais limpa, mais sua. Desde criança a gente aprende a evitar conflito como quem foge de incêndio. Ouvimos que quem discorda arruma briga, que é melhor engolir do que enfrentar, que manter a paz é sempre a melhor escolha. Mas será mesmo? Porque o que chamam de paz muitas vezes é só silêncio desconfortável. É gente se anulando para manter aparência de harmonia. E viver assim, num eterno deixa pra lá, é um tipo de prisão que ninguém vê. Você sorri por fora, mas por dentro vai acumulando pequenas feridas que nunca cicatrizam, porque nem chegam a ser tratadas. E a cada novo silêncio, uma nova parte de você se cala. Sabe aquele momento em que você engole seco para não desagradar? Em que você concorda, mesmo sabendo que aquilo vai contra tudo o que acredita? Pois é, não é maturidade, é medo. Medo de ser visto como complicado, de parecer intransigente, de perder espaço. Mas o preço é alto. E o corpo sente, o coração aperta, a mente gira em círculos. O conflito, quando bem administrado, não é sinal de fraqueza. É oportunidade de clareza. É uma chance de mostrar quem você é de verdade. Não com raiva, não com violência, mas com firmeza. E firmeza, meu amigo, é uma das formas mais puras de amor próprio. O estoicismo nunca defendeu passividade. Epicteto mesmo dizia que devemos viver com razão e virtude, e isso exige posicionamento. A virtude não se expressa só no que você evita, mas também no que você defende. E às vezes, defender seus valores exige confronto, exige que você diga, isso não me serve, mesmo sabendo que vai gerar incômodo. Porque o que vale mais?
Uma falsa paz ou a sua verdade? A resposta parece óbvia, mas na prática, muitos ainda escolhem o silêncio. Um silêncio que machuca, que corrói, que pesa, porque aos poucos você deixa de reconhecer sua própria voz. E não se trata de sair brigando com todo mundo. Não é sobre ser do contra por esporte, é sobre sustentar sua opinião quando ela importa. É sobre não fingir concordância só para não quebrar o clima. É sobre deixar claro: eu te respeito, mas isso não combina comigo. E essa clareza, mesmo que incomode no começo, é libertadora. Porque quem fica ao seu lado mesmo depois de ouvir sua verdade, esse sim merece estar ali. Os outros, que sigam seu caminho. Quem exige que você se cale para ficar não está buscando convivência, está buscando controle. As relações mais fortes não são as que evitam todo tipo de atrito, são as que sobrevivem a ele, que enfrentam as diferenças com maturidade, que não colocam o silêncio como condição de afeto, que permitem que cada um seja o que é, sem precisar encolher, sem precisar ceder o tempo todo. Quando você entende isso, começa a dar mais valor às conversas difíceis. Começa a perceber que uma verdade dita com respeito vale mais do que 1000 palavras bonitas ditas por conveniência. Começa a entender que conflito não é o fim de nada. É, muitas vezes, o começo de algo mais real. E quando você aprende a se posicionar sem culpa, a dizer não sem precisar se justificar, a discordar com educação, algo muda. A sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. Você para de atrair relações onde precisa fingir e começa a criar vínculos onde pode respirar, onde sua opinião não é ameaça, onde seus limites são levados a sério, onde sua presença não precisa ser negociada, e é ali, nesse espaço de verdade, que a liberdade começa a florescer, mesmo que doa, mesmo que assuste. Porque a verdade pode ser desconfortável, mas é sempre o caminho da paz que não pesa. Tem algo muito poderoso em honrar seus próprios valores, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Em tempos onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo, segurar firme nas suas convicções é quase um ato de rebeldia, mas não uma rebeldia infantil dessas que quer causar. É uma firmeza madura, silenciosa, que vem de dentro, que não precisa se exibir nem atacar ninguém, só sustentar. Isso aqui é o que faz sentido para mim, e manter isso de pé, quando tudo em volta balança, é o que separa quem vive com consciência de quem só reage ao que o mundo impõe. Você já reparou como as exigências são disfarçadas de conselhos? Como te dizem o tempo inteiro que você devia ser mais isso, menos aquilo, aceitar mais, ceder mais, sorrir mais. E tudo vem num tom tão doce que parece até carinho, mas no fundo é pressão. Pressão para você caber num molde. E esse molde não foi feito pensando no seu bem-estar. Foi feito para manter o conforto de quem te observa. Só que viver de acordo com o olhar dos outros é se afastar de si um pouquinho a cada dia. E quando você se dá conta, já não lembra mais quem era antes de tentar agradar. Os estoicos sabiam que a virtude verdadeira não depende de aprovação. Marco Aurélio não se perguntava se agradava, se perguntava se era justo. Epicteto ensinava que paz interior não nasce de reconhecimento externo, mas de viver em harmonia com o que se acredita. E é aí que mora a força real, em viver com base no que você sabe que é certo, mesmo que isso custe olhares tortos, críticas, afastamentos. Porque coerência tem um preço, mas a ausência dela custa ainda mais. Custa a sua paz, custa a sua presença, custa a sua identidade. Não significa que você vai ser inflexível ou fechado ao diálogo. Muito pelo contrário. Quanto mais você conhece seus valores, mais fácil é escutar o outro sem se perder. Mais natural é conviver com opiniões diferentes sem se dissolver nelas. Ter clareza do que é inegociável em você não te torna arrogante, te torna sólido, te dá base, te dá um ponto firme de onde agir. E agir com base nisso muda tudo. Sua fala muda, sua energia muda, sua presença passa a carregar consistência, não só simpatia. Quando você sustenta seus valores com respeito, sem precisar convencer ninguém, o mundo percebe. Uns se afastam, achando que você ficou rígido, mas outros se aproximam, gratos por finalmente encontrar alguém que é, sem jogo, sem máscara, sem necessidade de agradar o tempo todo.
E é aí que surgem as relações verdadeiras. Não aquelas baseadas em trocas de interesse, mas nas que crescem em cima de respeito mútuo, onde você pode dizer: isso eu não aceito, mas continuo aqui. E o outro entende, e respeita, e aprende com isso. Só que para chegar nesse ponto, é preciso suportar a travessia, o desconforto de ser mal interpretado, a dor de perder conexões que só existiam enquanto você cedia, a solidão temporária de andar com suas próprias pernas. Mas esse caminho, por mais difícil que seja, é o único que te leva de volta para casa, porque não há sensação mais libertadora do que viver com integridade. Não perfeição, mas integridade. É essa sensação de deitar à noite e pensar: hoje eu não me traí, e se isso custou um ou outro desentendimento, que seja, porque a paz que nasce daí é profunda, silenciosa, e ninguém pode tirar de você. Desde pequenos, vão desenhando pra gente um molde invisível, um jeito certo de viver, de pensar, de se comportar. Um script já pronto que diz o que você deve fazer se quiser ser visto como alguém bem-sucedido. Mas aí vem a pergunta: sucesso para quem? Para você ou para os outros? Porque o que parece vitória aos olhos do mundo pode ser por dentro uma rendição silenciosa. Você segue o plano, marca os checklists, acumula conquistas, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sente aquele vazio que não tem nome, uma ausência de si, como se tivesse vivido tudo, menos a sua própria verdade. É aí que mora o perigo de viver para agradar. Aos poucos, sem perceber, você vai deixando sua essência de lado. Troca seus desejos por metas impostas. Troca sua intuição por conselhos alheios. Troca sua calma por uma pressa que nem é sua. E nesse processo de se adaptar, você vai se encolhendo, vai se moldando tanto que quando se olha no espelho, já não reconhece mais quem está ali. A imagem pode estar impecável, mas a alma cansada, cansada de representar, cansada de não ser. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? As pessoas que você tenta agradar nem sempre notam o esforço que você faz. Ou pior, se acostumam com ele. Começam a esperar que você esteja sempre bem, sempre disponível, sempre sorrindo. E quando você começa a mudar, não por raiva, mas por necessidade, esses mesmos te chamam de ingrato, de egoísta, de difícil. Mas difícil para quem? Difícil para quem estava acostumado com a sua versão mais silenciosa, mais maleável, mais adaptada. Mas, verdade seja dita, essa versão não era você. Era uma armadura, uma tentativa de se encaixar num quebra-cabeça que nunca fez sentido. Os estoicos sempre foram contra esse tipo de ilusão. Marco Aurélio dizia que o maior triunfo é governar a própria mente. E governar a mente não é se fechar para o mundo. É justamente o contrário. É olhar o mundo com clareza e dizer: isso me serve, isso não. É saber filtrar o que chega, questionar o que impõe, recusar o que te afasta de si. Porque no fim, quem decide o rumo da sua vida tem que ser você. Se não for, alguém vai fazer isso por você. E provavelmente vai escolher o caminho que mais convém a ele, não a você. Pode parecer radical dizer isso, mas a verdade é que você não deve nada a quem exige que você se perca para agradar. Não importa o título, o grau de parentesco, o tempo de convivência. Se a relação depende da sua submissão, então não é amor, é controle. E amor de verdade não exige renúncia de identidade. Ele aceita, acolhe, respeita. E mesmo quando não entende, permanece. Porque entende que amar é caminhar ao lado, não puxar pela mão. É inspirar, não comandar. É apoiar, não podar. Então, se neste momento você sente que está vivendo uma vida que não te representa, pare. Não precisa sair rompendo com tudo de uma vez. Mas comece pequeno, com uma pergunta simples. Isso que estou vivendo sou eu? Se a resposta for não, você já deu o primeiro passo. O passo da consciência. E depois dele vem o passo da coragem, de ir mudando aos poucos. De resgatar sua voz, sua presença, sua direção. Porque viver sem verdade pode até parecer mais seguro, mas é também infinitamente mais vazio. E você não foi feito para viver pela metade, foi feito para viver por inteiro, do seu jeito, com alma, com coerência, com coragem. Uma das armadilhas mais sutis da vida é essa ilusão de que agradar todo mundo é um sinal de evolução, como se ser querido por todos
fosse a maior conquista de alguém. Mas vamos ser realistas. Isso é impossível. Sempre vai ter alguém incomodado com a sua presença, com a sua opinião, com a sua escolha. E às vezes, esse incômodo nem tem a ver com você. Tem a ver com as frustrações do outro, com os espelhos que você ativa, com a liberdade que você representa. Porque viver com verdade incomoda quem vive escondido. E quanto mais fiel a si você se torna, mais você provoca desconforto em quem esperava que você continuasse obediente, previsível, bonzinho. Você pode ser gentil e ainda assim ser rejeitado. Pode ser justo e ainda assim ser mal interpretado. Pode ser coerente e mesmo assim ser criticado. Não importa o quanto você tente acertar, alguém sempre vai ter algo a dizer. E aí vem a grande virada. Entender que o problema não é você, é o filtro de quem te vê. Cada pessoa enxerga o mundo conforme a bagagem que carrega. E tentar se encaixar em todas essas lentes é enlouquecedor. Você começa a se moldar tanto que vira uma versão diluída de si mesmo. Um rascunho mal acabado de quem poderia ser se tivesse a coragem de desagradar. Epicteto alertava com firmeza: a opinião dos outros não está sob nosso controle. E se não está, então por que basear sua vida nela? Por que medir cada passo esperando que o outro aprove? Por que segurar a própria vontade com medo de ser mal visto? Isso não é virtude, é prisão. E a chave para sair dela está na autenticidade, em viver com integridade, mesmo que isso te torne incompreendido, em aceitar que sua paz vale mais do que qualquer elogio passageiro, e que viver com verdade é mais importante do que viver popular. Claro que isso não significa sair sendo rude, nem virar alguém insensível. O estoicismo não prega a indiferença, mas sim a consistência. Viver com base na razão, na virtude, na sua essência. Isso inclui saber dizer não sem culpa, sustentar sua opinião sem agressividade, se afastar de quem te cobra um personagem. E o mais bonito disso tudo é que quando você para de tentar agradar, começa a atrair quem te aceita como você é. Gente que não exige perfeição, que não espera obediência, que não te pune por ser diferente. Esse é o ponto mais libertador do processo. Perceber que o amor verdadeiro, o respeito sincero, a admiração honesta, só existem quando você para de se editar. Quando mostra suas falhas, seus limites, suas pausas. Quando diz, isso eu não aceito, mesmo tremendo por dentro. Porque é aí que nasce a liberdade. Não uma liberdade barulhenta que grita independência a todo momento, mas uma liberdade interna, sólida, tranquila. Uma liberdade que vem de saber que, aconteça o que acontecer, você tem a si mesmo. E isso basta. Então, se você chegou até aqui se sentindo exausto de fingir, cansado de agradar, sobrecarregado de expectativas alheias, talvez seja a hora de mudar, de soltar esse peso que você carrega nos ombros. De parar de correr atrás de um aplauso que nunca vem com sinceridade, de deixar de ser tudo para todos e começar a ser alguém inteiro para si, porque só quem se acolhe por completo consegue viver em paz. E a paz, meu amigo, é a única plateia que realmente importa. Vivemos numa era onde parecer está valendo mais do que ser, onde sorrir na foto pesa mais do que estar em paz de verdade, onde a imagem que você mostra importa mais do que aquilo que sente quando está sozinho no seu quarto, com a cabeça encostada no travesseiro. E é aí que muita gente se perde. Troca autenticidade por curtida, verdade por validação, presença por performance. Mas a máscara, por mais bonita que seja, cansa. Ela aperta, sufoca, exige esforço demais para se manter no lugar. E o pior, quanto mais tempo você a usa, mais começa a acreditar que ela é você. E se esquecer de quem era antes de tudo isso virar obrigação. Tem gente que parece inabalável por fora, mas por dentro tá em frangalhos. Sorri nos encontros, é elogiado no trabalho, mas chora no banho, pensa demais à noite, vive com o coração apertado. Porque quando você constrói sua vida em cima da aprovação externa, tudo vira cenário. Cada gesto é ensaiado, cada frase é medida, cada escolha é pensada para agradar. E nessa encenação diária, a alma vai murchando, vai ficando para trás, vai gritando em silêncio. E ninguém escuta porque todo mundo só enxerga o que você mostra. E mostrar demais cansa tanto quanto esconder. Os estoicos tinham uma clareza brutal sobre isso.
Epicteto dizia que virtude não é espetáculo, não serve para exibir, serve para viver. Marco Aurélio lembrava que viver de acordo com a própria natureza vale mais do que qualquer opinião passageira. E é esse tipo de ensinamento que precisa ser resgatado. Porque hoje, mais do que nunca, a gente precisa lembrar que ser de verdade vale mais do que parecer perfeito. Que a paz de espírito não mora no feed limpo, mas na coerência entre o que você sente e o que você vive. Que a felicidade plena pode até ser uma ilusão, mas a tranquilidade de estar inteiro é possível, e começa com escolhas sinceras. E tudo bem se você ainda não souber quem é sem essa máscara. Tudo bem se você ainda não conseguir largar a necessidade de agradar. A mudança começa pequena, quase imperceptível, um não dito com a voz trêmula. Uma escolha feita por você, não pelo que vão achar. Um silêncio onde antes havia ansiedade em justificar. E quando você menos espera, a máscara começa a escorregar. Não porque você forçou, mas porque já não precisa mais dela. Porque a leveza que vem ao ser sincero é tão grande que o peso de parecer se torna insuportável. E sim, vai ter gente que vai se afastar. Vai dizer que você está diferente, que ficou esquisito, que agora está difícil. Mas o que essas pessoas realmente querem dizer é: você parou de se moldar para me agradar. E sabe o que mais? Elas estão certas. Você parou, e isso é um alívio. Porque viver para ser aceito é um fardo que não vale a pena. É como correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. E o pior, ninguém vê esse peso. Só você sente, só você carrega, só você paga a conta no fim do dia. A tranquilidade verdadeira não é feita de aplausos. Ela nasce quando você se permite ser exatamente quem é, mesmo que isso não agrade todo mundo. Quando você se respeita a ponto de não mais negociar a própria essência. Quando olha para o espelho e, sem precisar de filtros ou encenações, diz: é isso aqui, sou eu. E isso, meu amigo, é mais raro do que parece, mas também mais precioso do que qualquer reconhecimento passageiro. É o tipo de paz que não se compra, não se finge, não se empresta. Se constrói. E você está no caminho. Tem um tipo de amor que só funciona se você obedecer, se fizer tudo certo, se for aquela versão perfeita que esperam de você. É um amor condicionado, que só aparece quando você acerta, quando concorda, quando não dá trabalho. Mas basta você mostrar quem realmente é, com suas opiniões, seus limites, suas mudanças, que esse amor se retrai, se fecha, te pune com o silêncio, com a distância, com o julgamento. E aí você começa a se perguntar se aquele carinho todo era mesmo amor ou só um sistema de recompensa para quem cumpre um papel. A resposta muitas vezes dói. Não é fácil perceber que você foi amado pela performance e não pela presença, que o afeto que parecia tão profundo era na verdade frágil, condicional, cheio de cláusulas invisíveis. E o mais cruel, você se acostuma com isso. Aprende a andar na ponta dos pés, aprende a sorrir quando está doendo, aprende a calar para não causar. E quanto mais faz isso, mais se distancia de si, até que um dia acorda e se pergunta: onde foi que eu me perdi? Os estoicos nunca aceitaram esse tipo de venda emocional. Epicteto era direto. Quem depende da aprovação para existir já abriu mão da liberdade. Marco Aurélio completava: não se deve vender a alma para participar de algo que exige que você renuncie à sua razão. E é isso. Toda vez que você finge ser o que não é para manter alguém por perto, você está negociando a própria paz. E nenhuma companhia vale esse preço, porque o custo do autoabandono é altíssimo. Ele não aparece de uma vez. Ele vem em forma de cansaço, de ansiedade, de sensação constante de inadequação. É claro que relacionamentos exigem ajustes, mas ajuste não é anulação. Adaptar-se não é desaparecer. Compartilhar a vida não é deixar de viver a sua. Se alguém só te valoriza quando você obedece, isso não é parceria, é controle disfarçado de cuidado. O verdadeiro amor, seja de amigo, de família, de companheiro, não se assusta com sua mudança. Ele entende que crescer gera desconforto, mas continua. Ele respeita seu não, mesmo que esperasse um sim. Ele sabe que amar não é moldar, é acolher. E se a presença do outro depende da sua submissão, então é ausência fantasiada de presença. Você não foi feito para caber em roteiro nenhum, e muito menos para interpretar um papel que te afasta de si mesmo.
Você foi feito para viver com alma, com coragem, com dignidade. E isso exige escolhas difíceis. Às vezes vai significar cortar laços. Às vezes vai significar suportar a solidão. Às vezes vai doer tanto que você vai querer voltar atrás. Mas aguente, porque do outro lado desse processo tem algo muito mais leve te esperando. Sua autenticidade, a liberdade de poder respirar sem medo de decepcionar. E olha, não é qualquer um que vai entender esse caminho. Tem gente que vai te julgar, que vai dizer que você ficou frio, que você está distante. Mas o que essas pessoas realmente estão dizendo é que perderam o controle que tinham sobre você. E isso, para quem se acostumou a te manipular com afeto condicionado, é insuportável. Por isso respira, mantenha a calma, continue firme, porque quem te ama de verdade vai continuar do seu lado, mesmo quando você disser não, mesmo quando você mudar, mesmo quando sua verdade incomodar. No fim das contas é simples. Amor não é aquilo que exige que você esconda quem é. Amor é o que te permite existir inteiro, com todas as suas partes, até aquelas que ainda estão em construção. E se você tiver que implorar para ser aceito, então esse lugar nunca foi seu. Solte e reencontre a si mesmo. Às vezes o maior presente que a vida pode te dar é a frustração de alguém. Sim, parece estranho dizer isso, né? Mas pensa comigo, frustrar quem espera que você viva preso num papel pode ser o primeiro passo para libertar você mesmo. Tem gente que criou uma versão sua tão perfeita, tão obediente, tão constante, que qualquer sinal de mudança vira ameaça. E aí você se pega tentando manter uma imagem que não te representa mais só para não decepcionar. Só que viver assim, tentando evitar o incômodo alheio, é como caminhar com grilhões. Você até anda, mas sempre limitado. O medo de decepcionar paralisa. Faz você revisar cada palavra antes de dizer. Faz você medir cada gesto com cuidado. Faz você engolir vontades para manter o outro confortável. E aí a pergunta que ninguém faz. E o seu conforto? Cadê? Onde fica a sua liberdade no meio disso tudo? O que adianta ser elogiado por uma versão que nem é mais você? O reconhecimento que vem por aquilo que você finge ser só aumenta o vazio, porque ele não chega até a sua essência. Ele bate na superfície e volta. Os estoicos entendiam esse dilema com uma clareza afiada. Marco Aurélio dizia que a preocupação excessiva com a opinião alheia nos afasta da razão e da virtude. E é isso mesmo. Quanto mais você se preocupa em manter o outro feliz, mais distante fica de si. Mais difícil fica escutar a sua própria consciência, aquela voz silenciosa que tenta te lembrar todos os dias quem você é de verdade. E o mais cruel disso tudo, quanto mais você tenta agradar, menos você é visto. Porque o outro não está enxergando você, está enxergando a expectativa que criou. Romper com esse padrão é desconfortável. Decepcionar alguém que te idealizou dói. Mas às vezes é preciso desagradar para voltar a respirar. Às vezes é preciso quebrar a imagem perfeita para reconstruir uma vida mais verdadeira. Você não foi feito para ser constante como uma estátua. Você foi feito para crescer. E crescer exige movimento, exige ruptura, exige desapego da imagem que os outros projetaram em cima de você. Porque você não deve fidelidade à fantasia de ninguém, só à sua verdade. E é verdade que nem todo mundo vai ficar. Alguns vão se afastar, outros vão te criticar, vão dizer que você mudou, que ficou frio, que não é mais o mesmo. Mas a verdade é que eles sentem falta da sua versão submissa. E tudo bem, que sigam, porque no espaço que esses laços controladores deixam, nasce a possibilidade de vínculos mais sinceros. Vínculos que não exigem que você esconda partes suas para caber, que não te culpam por querer crescer, que não desaparecem quando você diz não. Não existe liberdade onde existe medo constante de desapontar. Se você precisa se moldar a todo momento para manter a paz, isso não é paz, é performance. E performance, por mais convincente que pareça, desgasta, esvazia, cansa, até que um dia você para, não por birra, mas por esgotamento. E quando esse dia chegar, que você tenha a firmeza de continuar. Porque a decepção que você causa ao outro, quando nasce da sua verdade, é o primeiro passo para construir uma vida onde você não precisa mais se esconder, onde você pode ser imperfeito, humano, em constante mudança, onde sua presença não precisa de justificativas nem de ensaio.
só precisa de coragem. E você já reparou como algumas pessoas se incomodam quando você começa a mudar? Quando você começa a falar com mais firmeza, a escolher com mais critério, a dizer não, onde antes cedia sem pensar. É como se o simples fato de você se posicionar tirasse a paz de quem estava acostumado a te ver sempre dizendo sim, sempre sorrindo, sempre fácil de lidar. E aí vem o julgamento disfarçado de conselho. Nossa, você tá tão diferente. Cuidado para não ficar arrogante. Antes você era mais flexível. Mas o que eles querem dizer, na verdade, é: antes era mais fácil te controlar. Essa resistência dos outros nem sempre vem por maldade. Muitas vezes vem por medo. Medo da instabilidade que sua liberdade provoca. Porque quando você muda, você quebra uma espécie de pacto invisível que sustentava o conforto alheio. E aí, sem perceber, você vira uma ameaça. Mas não por agressividade, por autenticidade. E poucas coisas são tão poderosas quanto alguém que se recusa a continuar se encaixando. Porque esse tipo de pessoa mexe com estruturas, incomoda quem vive de aparência, desperta em quem está acomodado uma inquietação que muitos não sabem como lidar. Os estoicos sabiam que o verdadeiro desafio da vida não está fora, mas dentro. Marco Aurélio dizia que o triunfo real é governar a própria mente. E governar a mente é ter clareza suficiente para saber o que precisa ser deixado para trás, mesmo que custe opiniões, vínculos ou o falso conforto da aceitação. É entender que o respeito mais valioso não vem de fora, vem de dentro, da forma como você se olha, como se trata, como sustenta suas decisões, mesmo quando ninguém entende. Porque viver em paz com os outros às custas de viver em guerra consigo mesmo é um preço alto demais. Você tem o direito de rever suas opiniões, de mudar de rota, de deixar de gostar do que antes fazia sentido. E, principalmente, tem o direito de não precisar justificar cada uma dessas mudanças. Nem tudo precisa ser explicado. Algumas decisões são tomadas na profundidade de um cansaço que só você conhece, em momentos de silêncio onde ninguém esteve, em batalhas internas que ninguém viu. Então, quando alguém cobrar explicações demais, talvez não seja porque se importa, mas porque se incomoda com a sua liberdade. E o mais bonito disso tudo é que quanto mais você se permite ser quem é, mais você inspira. Não pela perfeição, mas pela coragem. Porque num mundo onde a maioria vive no automático, alguém que escolhe viver com verdade acende uma luz, ilumina caminhos, abre brechas, mostra que é possível sair do ciclo, que dá para viver com leveza sem precisar se anular, que é possível dizer: isso não me serve mais, com tranquilidade, e que é nobre recomeçar quantas vezes for preciso. Então, da próxima vez que sentir que sua mudança está incomodando alguém, respira fundo, coloque a mão no coração e lembra, não é sobre eles, é sobre você. Você está crescendo, e crescer exige romper. Às vezes com ideias, às vezes com relações, às vezes com a imagem que criaram de você. Mas vale a pena, porque a vida que você sonha não se constrói com concessões intermináveis. Ela se constrói com escolhas conscientes, com passos firmes, com a decisão diária de ser inteiro, mesmo que isso incomode. Sabe aquele momento em que tudo parece em paz por fora, mas por dentro você sente que está desmoronando devagarinho, como se tivesse algo errado, mas você não consegue apontar exatamente o que é? Pois é, muitas vezes isso não é tristeza, nem cansaço físico. É só sua alma tentando avisar que você se afastou demais de si mesmo, que está vivendo mais para manter os outros confortáveis do que para ser fiel ao que sente. E quando esse tipo de desconexão vira rotina, o corpo começa a dar sinais. Sono que não descansa, pensamentos acelerados, uma angústia que chega sem hora marcada. O estoicismo ensina que a serenidade vem da coerência interna, ou seja, da harmonia entre o que você pensa, sente e faz. Quando essas três coisas caminham juntas, você pode até passar por dias difíceis, mas não perde o eixo. Agora, quando vive em contradição, tentando sustentar uma imagem que não reflete sua verdade, o preço é alto. Você começa a perder energia, começa a se irritar por pouca coisa, começa a achar que está tudo pesado, mas o peso, muitas vezes, é só o excesso de personagem. É a máscara escorregando, pedindo para ser deixada de lado. Você não precisa parecer forte o tempo todo, nem acertar sempre, nem manter a pose enquanto por dentro está em ruínas.
Não tem nada mais libertador do que dizer: eu não tô bem hoje. E tudo bem, não significa fraqueza, significa humanidade. E quando você reconhece isso em si, começa a se tratar com mais gentileza. Para de cobrar uma perfeição que nunca foi sua. Para de se comparar com vidas editadas. Para de achar que precisa dar conta de tudo, porque no fundo, o que você precisa mesmo é de respiro, de verdade, de presença. É engraçado como a gente se preocupa tanto com o que os outros vão pensar que esquece de pensar em si. Quantas vezes você já deixou de tomar uma decisão só para não gerar desconforto? Quantas vezes se calou numa conversa só para manter a paz? Quantas vezes ficou onde não queria estar, só para não magoar ninguém? E, no fim das contas, quem ficou magoado foi você. E aí vem a grande virada. Entender que sua paz também vale, que seu bem-estar importa, que você não precisa carregar o peso do mundo nas costas para ser uma boa pessoa. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode roubar sua paz, a menos que você entregue. E entregar sua paz em troca de aceitação é um acordo silencioso que precisa ser desfeito. Você não está aqui para ser o suporte emocional de todo mundo. Está aqui para viver sua verdade. E viver com verdade não exige que você seja perfeito. Exige que você seja honesto, com suas dores, seus limites, seus ciclos. E quando você começa a viver assim, percebe uma leveza nova chegando. Como se finalmente tivesse tirado um casaco pesado num dia quente. Um alívio que vem do fundo da alma. E a melhor parte, quando você se liberta da necessidade de agradar, descobre que não precisa impressionar ninguém para ser respeitado. Descobre que pode ser calmo e ainda assim firme, que pode ser gentil sem ser submisso, que pode viver em paz sem estar sempre disponível, e que pode com simplicidade dizer: hoje eu escolho ficar comigo. E essa escolha, meu amigo, muda tudo. Existe um tipo de conquista que não aparece nas redes sociais, que ninguém aplaude, que não vira manchete. É aquela conquista silenciosa que acontece quando você começa a se respeitar, quando diz não e não se sente mais culpado, quando escolhe o silêncio em vez de se explicar, quando se retira de lugares que já não fazem sentido. E o mais interessante, essas vitórias mudam tudo, porque você deixa de viver em função do olhar alheio e começa a caminhar com os próprios pés. E mesmo que o caminho seja mais solitário, ele é mais seu, mais leve, mais sincero. É comum ouvir que respeitar a si mesmo é arrogância, mas o que muitos chamam de arrogância, na verdade, é só alguém cansado de se abandonar, porque por muito tempo você foi ensinando ao mundo como quer ser tratado, e se sempre cedeu, sempre silenciou, sempre se colocou por último, o mundo aprendeu que você aguenta. Só que uma hora você para de aguentar e começa a ensinar de novo, agora com limites, agora com calma, agora com clareza. E quem se incomodar com isso, talvez nunca tenha te enxergado de verdade. Epicteto dizia que não se pode exigir respeito se antes você não se respeita. E esse princípio muda a forma como você se relaciona com tudo. Trabalho, amizades, família, amor. Porque quando você começa a se priorizar, você para de aceitar migalhas. Para de se contentar com pouco, para de tolerar o desrespeito disfarçado de brincadeira e para de justificar o que te machuca. Porque quem se respeita não se explica por estar cuidando de si. Quem se respeita não implora por atenção, não mendiga afeto, não negocia dignidade. E claro, no começo vai doer. Vai parecer que você está perdendo tudo. Vai parecer que ninguém te entende, que está exigindo demais. Mas essa dor é só o eco do velho sistema quebrando. É o preço de deixar de ser quem esperavam que você fosse para, enfim, ser quem você realmente é. Você pode até perder algumas pessoas no processo, mas não se assuste. Às vezes, o que se perde ao se respeitar não chega nem perto do que se ganha. E o que você ganha é muito mais valioso. Paz, clareza, coerência, dignidade. O respeito próprio também tem um som. É o som do silêncio confortável, da mente tranquila, da ausência de culpa depois de dizer um não. É o som da alma respirando aliviada porque, finalmente, você parou de se trair. E o mais bonito é que, quando você começa a viver assim, o mundo se reorganiza. Você passa a atrair quem vibra na mesma frequência. Gente que não se assusta com o seu não, que não tenta diminuir sua luz,
que não exige que você finja ser menos para não incomodar. Marco Aurélio falava que a dignidade está em agir com virtude, não em agradar a todos. E agir com virtude, às vezes, é apenas manter-se firme no que acredita, mesmo que não agrade. É não se encolher diante da crítica, é não voltar atrás por medo da rejeição. É continuar, mesmo quando tudo em volta parece pedir o contrário, porque o que realmente constrói uma vida com sentido não são os elogios que você recebe, mas a paz que você sente ao saber que, em cada escolha, você foi leal a si. Muita gente confunde gentileza com submissão. Acredita que ser educado é dizer sim para tudo, que ser compreensivo é aceitar qualquer coisa, que ser maduro é evitar qualquer conflito. Mas não é assim. A verdadeira gentileza começa quando você é capaz de dizer: isso me machuca, com respeito. Quando consegue discordar com firmeza, sem precisar gritar. Quando entende que o outro tem o direito de pensar diferente, mas você também tem o direito de não aceitar o que fere sua paz. Ser bom não é se calar, é saber a hora de falar, e falar com o coração inteiro. É muito comum ver pessoas que vivem sufocadas, engolindo sentimentos para não serem mal interpretadas. Mas viver assim, como se fosse pecado ter limites, é uma forma de ir desaparecendo aos poucos. Você vai cedendo aqui, silenciando ali, se anulando mais um pouco lá, até que se transforma num retrato que agrada a todo mundo, menos você. E o mais perigoso, quando isso vira rotina, a mente começa a acreditar que você não tem direito de escolher, que precisa sempre justificar, que está sempre devendo algo a alguém. E viver devendo é viver cansado. Os estoicos não viam valor nesse tipo de autoabandono. Epicteto era firme ao dizer que ninguém deveria comprometer sua integridade para ser aceito, porque o que se ganha com isso é efêmero, um alívio rápido, uma aprovação passageira, e o que se perde é profundo. Perde-se a consistência, a força interior, a clareza do que é essencial. E é justamente essa clareza que te faz andar de cabeça erguida, não com arrogância, mas com presença. Porque quem sabe o que carrega dentro não precisa provar nada para ninguém. Se você se pega constantemente tentando agradar todo mundo, talvez seja a hora de parar e se perguntar: o que eu estou tentando evitar? É o medo de ser rejeitado? De parecer grosso? De ser visto como alguém difícil? Mas será que você já não está sendo duro consigo mesmo? Porque cada sim forçado, cada sorriso engessado, cada silêncio engolido, tudo isso tem um custo, e o seu corpo sente, seu coração sabe, sua alma registra, e uma hora tudo isso aparece, em forma de estafa, de irritação, de tristeza sem motivo. Marco Aurélio dizia que viver com virtude é viver com razão e com natureza, e parte da sua natureza é ter voz, ter posição, ter discernimento. Não é natural viver sempre agradando, sempre cedendo, sempre dizendo tudo bem quando tudo não está bem. Isso é hábito, hábito aprendido. Mas hábito pode ser desfeito, pode ser reescrito, e começa com gestos pequenos. Um não sincero. Uma pausa antes de aceitar. Um momento de reflexão antes de se jogar em mais uma expectativa alheia. Aos poucos, você vai ganhando confiança. Vai percebendo que dizer não destrói nada. Pelo contrário, muitas vezes constrói respeito. O mais bonito de tudo é que quando você começa a se posicionar, as pessoas ao seu redor se ajustam. Algumas se afastam, e isso é necessário. Outras se aproximam, agora com mais verdade. E você para de viver num cenário de teatro, onde tudo é ensaiado, e começa a viver num terreno firme, onde a base é a autenticidade. E isso traz uma paz que não depende de elogio, que não precisa de plateia, que não cobra esforço, só exige presença, sua presença, inteira, verdadeira, respeitada. Tem um tipo de silêncio que não vem da calma, mas da pressão. Um silêncio pesado, tenso, cheio de coisas não ditas. Você já sentiu isso? Aquela vontade de falar, mas algo dentro trava. Porque você sabe que, se disser o que pensa, vai ser mal interpretado. Se colocar um limite, vão te chamar de ingrato. Se demonstrar tristeza, vão dizer que você está fraco. E aí, você escolhe o silêncio. Mas não um silêncio leve, reflexivo. Um silêncio que sufoca, que te engole por dentro. E esse é um dos maiores sinais de que algo precisa mudar.
Não dá para viver sempre engolindo o que sente. O corpo cobra, o humor muda, a energia desaparece. Você começa a viver no automático, sorrindo quando quer chorar, aceitando quando queria gritar, elogiando quando queria questionar. Isso vai te corroendo aos poucos, porque o silêncio constante, quando vem do medo, se transforma em prisão. E ninguém nasceu para viver calado diante da própria verdade. O preço do silêncio forçado é alto demais. Ele te rouba a espontaneidade, te rouba o brilho nos olhos, te rouba a paz. O estoicismo nunca foi sobre aceitar tudo calado. É sobre saber o que vale a pena reagir e o que não merece sua energia. Mas isso é bem diferente de engolir o que te destrói só para manter aparências. Epicteto falava que devemos escolher nossas batalhas, sim, mas também sermos fiéis à nossa consciência. E sua consciência, quando bem ouvida, te diz quando é hora de falar, quando é hora de sair, quando é hora de romper. Calar por sabedoria é nobre, mas calar por medo é autossabotagem disfarçada de maturidade. E o mais cruel, muita gente vai te elogiar por ser calmo, maduro, tranquilo. Vão dizer que você é compreensivo, que sabe lidar com tudo, mas ninguém vai perceber o quanto isso te custa, porque o silêncio protetor também é invisível. E enquanto os outros te admiram por fora, por dentro você se sente sozinho, como se ninguém te enxergasse de verdade. E não enxergam mesmo, porque você esconde tão bem o que sente que até você começa a duvidar se aquilo ainda tá aí. Só que tá. E vai continuar aí enquanto você não tiver coragem de encarar. Vai continuar latejando, vai continuar te puxando para baixo, vai continuar te impedindo de viver leve. Então chega um ponto em que você precisa escolher, continuar sustentando essa versão silenciosa que agrada a todo mundo ou romper com isso e começar a se ouvir. E talvez você descubra que sim, sua voz treme, que você gagueja, que nem sempre sabe o que dizer. Mas tudo bem, porque falar com o coração é sempre mais poderoso do que ficar em silêncio por medo. Marco Aurélio dizia que o que está dentro de você é mais forte do que qualquer força externa. E essa força começa a aparecer quando você para de esconder suas dores, quando para de fingir que está tudo bem só para ser aceito, quando entende que falar é um ato de coragem, que expressar é um ato de respeito consigo mesmo, que romper o silêncio pode ser o primeiro passo para reconstruir sua vida em bases reais, não em aparências frágeis. E se alguém se incomodar com isso, talvez esse alguém só estava confortável com a sua versão calada. Viver tentando se ajustar o tempo inteiro é como usar um sapato apertado. No começo você até aguenta, mas depois de um tempo, cada passo vira um sacrifício. Acontece com quem tenta se encaixar em expectativas que não escolheu. Você diz sim quando quer dizer não, sorri para evitar conflito, se faz de forte mesmo quando está esgotado. E vai seguindo assim, dia após dia, como se isso fosse parte do jogo. Mas não é jogo, é vida. E a vida não deveria doer por dentro só porque você está tentando ser o que esperam de você. A pior solidão é aquela que bate mesmo quando você está rodeado de gente. Porque não adianta ter aplausos se eles não são para quem você é de verdade. Não adianta receber carinho se esse carinho só aparece quando você está interpretando um papel. É um tipo de afeto que te cobra presença constante, mas uma presença editada, controlada, sem falhas. E quando você tenta mostrar sua verdade, o tom muda, o interesse some, o clima esfria, a exigência aumenta. É como se o seu valor estivesse diretamente ligado ao quanto você consegue se anular. Epicteto nos lembra que não devemos depender da validação externa para viver em paz. A verdadeira liberdade começa quando você para de ajustar sua essência para caber no mundo do outro, porque esse mundo muda, as regras mudam, as expectativas mudam, e se você se basear nisso para existir, vai passar a vida inteira se reinventando para agradar. Vai deixar de viver sua própria história para ser figurante na narrativa de alguém. E o mais trágico, quando tudo desmoronar, quem vai sentir a dor é você, não quem impôs o roteiro. Quando você entende isso, algo dentro começa a acordar. A força que antes estava adormecida começa a se mover. É a força da autenticidade, da coragem de se olhar no espelho e dizer: chega, chega de fingir, chega de agradar por medo, chega de se calar para manter a paz dos outros enquanto a sua vira poeira. Esse chega é mais que uma palavra,
É uma porta que se abre. E mesmo que pareça assustador do lado de fora, do lado de dentro, é libertador, porque você começa finalmente a existir. É natural que, no início, você se sinta perdido. Afinal, passou tanto tempo tentando se moldar que até esqueceu quem era. Mas aos poucos, com passos tímidos, você vai se reencontrando. Vai redescobrindo gostos, vontades, opiniões. Vai aprendendo a dizer não sem se explicar, a sair de lugares que não cabem mais, a escolher com mais critério quem merece sua energia. E esse processo, mesmo silencioso, é revolução, porque não é todo dia que alguém escolhe deixar de ser o que esperam para ser o que é. Marco Aurélio dizia que a vida é aquilo que a sua mente permite, e quando a sua mente permite que você exista com dignidade, sem medo de rejeição, ela se torna sua melhor aliada. Ela te guia com serenidade, te fortalece nos dias nublados, te lembra do que realmente importa. E o que importa não é ser aceito por todos, é ser fiel a si, porque no fim das contas, a única presença que te acompanha até o último segundo da vida é a sua. E se essa presença estiver em paz, então todo o resto vira detalhe. Tem horas em que a coragem não aparece como um grito de guerra, mas como um sussurro. Vai assim mesmo, com medo. E é aí que tudo começa a mudar. Porque a vida não espera você se sentir totalmente pronto para acontecer. Ela exige movimento, mesmo quando o chão ainda parece instável. E muita gente paralisa esperando aquela sensação de confiança plena que, na prática, quase nunca vem. A verdade é que coragem não é ausência de medo. É a decisão de seguir apesar dele. E essa decisão, silenciosa e firme, é o que separa quem vive de quem sobrevive. Você pode passar anos esperando o momento certo, o sinal perfeito, a força ideal. Mas enquanto isso, a vida vai acontecendo, e às vezes ela te sacode não porque quer te punir, mas porque quer te tirar do comodismo. É como se dissesse, você já ficou tempo demais parado aí. A mudança começa no desconforto. A evolução nasce da dúvida. O passo novo vem da exaustão de repetir sempre o mesmo ciclo, e quando você aceita isso, começa a ver que não existe cenário ideal. Existe escolha, e a escolha diária de continuar é o que constrói sua jornada. Os estoicos não buscavam controlar tudo. Eles treinavam a si mesmos para lidar com o que não podiam controlar. Sêneca dizia que a maior vitória é sobre si mesmo, e essa batalha, embora pareça solitária, é universal. Todo mundo carrega uma guerra interna. Uns escondem melhor, outros transformam a dor em força. Mas todos estão tentando, de algum jeito, dar sentido ao que vivem. Quando você entende isso, para de se comparar. Para de achar que só você está travado. E começa a olhar para o medo não como inimigo, mas como sinal de que você está indo na direção certa. Existe uma força que só aparece depois da dor. Não é força bruta, é resistência silenciosa. É aquela capacidade de continuar mesmo quando tudo em volta diz para desistir. É não se entregar ao cansaço, mesmo quando ele te abraça com força. É olhar para o espelho e mesmo vendo olheiras, olhos cansados, uma alma exausta, ainda assim dizer, eu tô aqui. E isso é grandioso, porque é fácil continuar quando está tudo favorável. Difícil é manter a fé quando tudo parece dar errado, mas é nesse momento que a alma se expande, que o caráter se revela, que a coragem se prova. Quantas vezes você já quis sumir por um tempo só para reencontrar o fôlego? E tudo bem se precisar disso. O mundo cobra constância, produtividade, sorriso no rosto. Mas você não é uma máquina. Você é humano. E ser humano é ter limites, é se cansar, é se perder de vez em quando. Só não pode esquecer que até o cansaço pode ser sagrado quando te ensina a parar, a rever, a recomeçar de outro jeito, com mais calma, com mais propósito, com mais verdade. Marco Aurélio lembrava que aquilo que você pensa molda a sua vida. E se os seus pensamentos te sabotam o tempo todo, tá na hora de confrontá-los, de desafiar aquele roteiro automático que diz que você não é capaz, que já passou da hora, que não vai dar certo. Esses pensamentos não são verdades absolutas, são ruídos, são fantasmas de um passado que não precisa mais ser repetido. E o primeiro passo para silenciar esses fantasmas é lembrar, você não é suas falhas, você é quem escolhe o que fazer com elas. E essa escolha, agora mesmo, está nas suas mãos.
Se esse vídeo fez sentido para você, mergulhe ainda mais na filosofia que transforma dores em clareza e silêncio em força. Acesse agora a playlist Sabedoria Estoica, aqui do canal Estoicismo Racional, e continue sua jornada rumo à paz interior e ao autodomínio.